Voltamos para falar do São Paulo, que depois da saída do técnico Luiz Ubeldia está muito próximo de anunciar a volta do Hernan Crespo. As partes estão em discussão ali de detalhes do contrato, mas tudo leva a crer que o contrato vai ser acertado até o final do ano que vem, até o final de 2026. E o Crespo disse que ele voltaria. O Eduardo Afonso mostra pra gente que o treinador deixou boas lembranças com o torcedor são paulino. A retomada de Hernan Crespo como técnico do São Paulo já tem data marcada. 13 de julho, às 15 horas no Rio de Janeiro, contra o Flamengo na volta do Campeonato Brasileiro. Ele ainda terá pela frente como desafios iniciais o Atlético Nacional de Medellín, pelas oitavas da Copa Libertadores, e o Atlético Paranaense, também pelas oitavas da Copa do Brasil. Tá aí sendo jogado para cima depois da conquista do Campeonato Paulista. O Elton, o Crespo, então, segue uma tendência, como o Eduardo Afonso falou, de o técnico voltar ao clube. Eu acho isso bastante interessante, porque se conhece o que o cara é capaz de fazer, o que ele faz no dia a dia, não é assim de ouvir dizer, ou ver o resultado na tabela, ou ver o time dele apresentou. O que você acha dessa escolha do São Paulo pela volta do Crespo? Bom, primeiro que ele saiu com portas abertas, né, para retornar ao São Paulo tempos depois. Aí o Edu já trouxe algumas vezes, né, com relação ao trabalho dele durante a pandemia, ele declarando que gostaria de reencontrar o São Paulo num outro momento, com torcida no estádio. A gente falava durante esse final de semana, o início dessa semana, não é, Edu, da situação insustentável do Zubeldia no cargo, acho que para os dois lados, e aí o São Paulo tenta melhorar um pouco talvez o ambiente, não que o ambiente fosse carregado do técnico com os jogadores, mas o ambiente do São Paulo como um todo, né, de tentar resultados. Eu acho que é um técnico que, dentre altos e baixos, na sua primeira passagem pelo São Paulo, trouxe algo importante, que foi o resgate da autoestima do torcedor do São Paulo, voltando a conquistar um título. Eu acho que faltou também, logicamente, para muitas equipes, até, né, nessa época de pandemia, aquela competitividade que a gente passou a ver depois que os estádios voltaram a ter torcida, né, que as coisas foram se normalizando, e a gente vê essa superioridade acontecer na Libertadores, na Copa Sul-Americana, os times chegando à final, incluindo o próprio São Paulo. Eu acho que ele não alcançou esse patamar, não é, Edu? Que parou em 2019, com o Flamengo ali aparecendo, e depois a pandemia acabou, entre aspas, escondendo, né, e delimitando muito essa competitividade que foi retomada depois, e quem sabe, né, ele pode fazer com o São Paulo melhor do que ele fez na primeira passagem. Eu não vejo como ruim essa volta dele, eu não vejo como ruim o nome, inclusive. Eu acho que é um técnico que pode agregar demais para o São Paulo ser competitivo na Libertadores, principalmente, né, onde chegou muito bem às oitavas de final, mas principalmente no Campeonato Brasileiro, que é algo que o São Paulo precisa, né, regularidade. É o grande desafio dele, inclusive. Eu acho que é mais o Campeonato Brasileiro, inclusive, do que necessariamente a Libertadores. Rapidinho, abusando do seu poder de síntese. Diego Lugano, como é que você viu a saída de Luiz Ubeldia do São Paulo depois de quase 1 ano e 2 meses? Acho que todo São Paulino concorda que não é o problema o Ubeldia, né? O único problema. Mas obviamente também que todos concordamos que o São Paulo tem que mudar algo, e sempre o treinador é o caminho mais fácil, né? É assim o futebol. Na hora certa, porque tem muito tempo para trabalhar o São Paulo e o outro treinador. Na hora certa para Ubeldia, porque ele tem mercado no exterior. Com certeza ele também já tem ofertas, está falando, por isso decidiu sair agora. Acho que é um caminho até normal, onde fica a preocupação de que São Paulo tem que mudar muita coisa, além do treinador, para não correr risco neste ano, né? De acontecer o pior. A preocupação para você tem que ser fugir do rebaixamento. Eu acho que o Brasileirão tá duro, tá pintando feio, tá duro. O elenco está muito diezmado por contusões, um elenco promedio de idade alto. Jogadores mais velhos, né? A gente sabia no começo do ano. O segundo semestre vai ficar mais duro ainda, né? Todos sabem como é o Brasil quando está se definindo, todo mundo chega a morrer. Se tem um time grande como é São Paulo lá embaixo, todo mundo quer te empurrar, ninguém vai te dar a mão. Então, acho que vai muito além do treinador. A chegada do Crespo, por um momento
alivia un poco a ansiedad del torcedor porque ya fue campeón, mas yo acho también que no me parece una solución que me transmita uma tranquilidade definitiva. Enfim, acho que São Paulo tem... Você acha que é um ponto de interrogação? Não, acho que por um momento, né, que está se vivendo por ser o treinador campeão paulista, enfim, deixar uma boa imagem, o torcedor, assim, e hoje, isso também joga, né? O diretor, na hora de tomar decisão, ele pensa e vê muito o que o torcedor está sentindo. Eu acho que é errado, porém... A torcida tem um carinho muito grande pelo Crespo, o Crespo tem um carinho muito grande pela torcida do São Paulo e ele tem essa vontade, né? Ele tinha essa vontade. Eu quero ver o Morumbi lotado, o Morumbi na época lotado. Ele não teve essa oportunidade, era época de pandemia. Como que você vê essa volta? É o nome ideal para assumir o São Paulo, Brilli? Eu vejo como um bom nome, até me espantava porque o Crespo não foi cogitado em outras oportunidades no futebol brasileiro depois do trabalho que fez no São Paulo, porque na minha avaliação foi um trabalho bem correto num período difícil em que o São Paulo colocou todas as fichas no Campeonato Paulista e depois fisicamente isso cobrou um preço ao longo da temporada e o Crespo pagou o pato por isso, mas chama atenção também para mim, é a reparação, sim, de um erro do São Paulo, com a demissão dele, mas chama atenção a dificuldade da diretoria do São Paulo, que é a dificuldade da maioria dos dirigentes brasileiros, de aferir a competência e de medir e mensurar um bom trabalho. Porque se é essa mesma diretoria que o demitiu lá atrás entende que ele é o nome ideal agora, por que demitiu antes? Porque não tinha a convicção ou porque não teve pulso firme para bancar durante um período de oscilação? Então, eu vejo como um bom nome, sim, mas por que não Crespo não teve essa oportunidade de fazer um trabalho mais longevo na primeira passagem? A minha impressão, a resposta para essa pergunta é a mesma para a pergunta por que Zubeldia foi demitido. Porque clubes que têm diretorias frágeis, que não se posicionam, que às vezes parecem viver em realidades paralelas por aquilo que declaram publicamente, quase sempre terceirizam as decisões mais importantes para o ambiente político interno e para o ambiente popular externo. E no momento em que essas duas pressões ficam grandes demais e certas figuras que estão no poder percebem que a sua própria situação na estrutura política do clube começa a sofrer um pouco de prejuízo, as decisões são apressadas. Olha para fora, vê que a torcida não está satisfeita, fica super fácil mandar o técnico embora. Foi a mesma coisa, não a mesmíssima coisa, mas o mesmo tipo de ambiente que fez com que o Crespo e outros milhares de treinadores já perderam seus empregos. Politicamente, dentro do clube, a pressão ficou alta, ficou grande demais. A torcida, que quase sempre está insatisfeita, porque não importa que base de torcedores nós estamos falando. Todos os clubes, do primeiro ao último lugar da Série A e do primeiro ao último lugar da Série B, em algum momento vão enfrentar a insatisfação de torcedor, independentemente da condição para ter objetivos, para chegar a esses objetivos, etc. Então, essas diretorias, e elas formam a maioria, né, da nossa classe dirigente de futebol aqui no Brasil, elas não tomam decisão, elas simplesmente avalizam decisões que foram tomadas por elas. O São Paulo acaba de fazer isso mais uma vez. A saída do Zubeldia para a chegada do Crespo, eu acho que o São Paulo tem problemas importantes, tem um time que completo é bom, ponto. Mas bom, quando jogará completo? Mas é isso. E ele, sem estar completo, nunca reclamou, usou quem tinha. A única coisa que eu acho que faltou um pouco de feeling dele, que isso pode parecer bobagem, mas encontrei uma São Paulina ilustre agora há pouco, que é a história da pouca utilização no Rian Francisco. A torcida queria ver esse menino jogar. E eu não estou dizendo que você tem que ceder à torcida, mas quando entrou, fez gol, moleque e tal. E quando tinha o Calero não jogava, ok, porque daí o André Silva era reserva. Aí o André Silva vira titular e nunca joga. Isso eu achei que faltou um pouco de tato. Essa foi uma das ponderações que eu fiz a respeito disso. Eu acho que esse garoto poderia ter tido melhores oportunidades pelo time principal de São Paulo. Eu também entendo dessa forma, até porque tem jogo que o André Dias irrita a torcida. André Silva. O André Silva irrita a torcida, ou não?
Tem dia que ele não consegue dominar uma bola, gente. E não é a dele dominar uma bola. Lembra quando a gente reclamava do centroavante do Corinthians? Do Will Alberto? Por quê? Porque o Will Alberto jogava de costas pro zagueiro e não dominava uma bola. Porque ele não sabe jogar assim. O que o Will Alberto gosta é de disputar a corrida com o zagueiro. O que ele gosta? De disputar a corrida com o zagueiro e pegar a bola na área para ele cabecear. É o cruzamento e a bola de velocidade. Mas não dão essa oportunidade para ele, pro André. Realmente, a bola só vem em cima do corpo dele, porque é a característica do Caleri, de ser o pivô, entendeu? É a característica, não é a característica do Rian. O Rian também é jogador centroavante para disputar a corrida com o zagueiro adversário. Então precisa ter um entendimento do meio campo, do time, esse trabalho. Desculpa, não sei se o Crespo terá toda essa capacidade de encontrar esses espaços. O São Paulo conseguiu fazer bons jogos quando teve no meio campo, quando teve a ausência do Pablo Maier. Ele fez bons jogos com o Alisson e Marco Aurélio. Sim, Marco Antônio, desculpa. E Marco Antônio. Fez bons jogos. Marco Antônio daí ele machucou. O Marco Antônio machucou. Olá, é dureza, meu. É dureza. Realmente, eu respeito muito o Zubeldia. Achei um personagem que agregou, assim, ao perfil dele, de invadir campo. Ok, também não acho que técnico tem que ficar tomando amarelo e ser expulso direto, mas o cara que nas entrevistas teve 2 episódios ali de aumentar o tom, mas em geral sabia absorver ali a crítica. Eu só acho que o problema do São Paulo não era ele, e acho que o substituto, embora tenha ganhado e tirado, entre aspas, o São Paulo da fila, eu ouvi muito o que você falou, que era um trabalho... A gente precisa lembrar que aquele Paulista, não estou diminuindo, pelo amor de Deus, senão fica muito fácil o cara ser campeão e você achar porquês. Mas era aquele primeiro Paulista pós-pandemia, né? O 20 foi o ano da pandemia, 21 ainda era o flex, né? Tinha jogo, mas sem galera, sem torcida e tal, e que faltava... Vamos colocar os números do Crespo no São Paulo, pra gente aqui arrematar. O Sport Center tá chegando, tirou o tricolor da fila. Vamos lá, pessoal, discutindo a situação do São Paulo. Zubeldia não é mais técnico do São Paulo, isso já é oficial. A apuração da ESPN com Eduardo Afonso e todo o nosso time do ESPN.com.br de que Crespo será o treinador, mas oficialmente não houve ainda o anúncio. Faltam detalhes, né? Quais são os detalhes? Você sabe que nessa hora faltam detalhes para você. Eu escutei um dirigente de São Paulo dizendo que o problema é verbal. É verbal. É de verba ou de verbo? É verba o problema. Porque tem que acertar o contrato tem que acertar. Gostei atenção, dessa, Pascoal. Tem que acertar o patrasmente desse que está chegando, que tem um patrasmente desse para pagar. Que tá na FIFA, né? Então vamos pagar em 3 anos, tem o patrasmente desse e tem o que está saindo, muito gentil. Zubeldia vai sair com o meu aplauso. Cortês, elegante, soube conversar e sabe entender o momento. Zubeldia, você sai com o meu aplauso. Você é meio maluco na beirada do campo, mas uma elegância, uma cortesia espetaculares. Você está falando isso, Pascoal, me diga se é porque a versão oficial é de que ele entregou um cargo. Obviamente ele faz isso porque isso permite também acordo diferentemente do mandato. É isso? É exatamente isso. O entregar um cargo é uma manobra de... Faremos um acordo e você diz que entregou o cargo e o acordo está feito. O legal está feito. Cortesia e elegância sempre é bom nesses momentos. Né? O São Paulo sabe que o problema não é o treinador. O São Paulo está trocando o Zubeldia por um treinador pior do que o Zubeldia. Eu penso a mesma coisa. Na minha visão, mas ele foi campeão em 21, campeão paulista, porque o São Paulo deu tudo naquele campeonato, depois com ele não foi, precisava não ter, era como ganhar, lembra? Era como ganhar uma Copa do Mundo. São Paulo, tanto tempo sem ganhar um título, precisava daquele título, e ele foi lá e ganhou, aquele barulho todo que foi para ganhar o título paulista em 2021. Eu estou errado, ou vocês não lembram, você que é tricolor não lembra disso? Agora, o que acontece? Vocês tiram um treinador que, na minha opinião, na minha modesta opinião, o Zubeldia é um melhor treinador do que quem está chegando. Agora, cabe ao São Paulo, eu entendo também que o São Paulo não tem dinheiro, o São Paulo não pode fazer novas dívidas, porque tem um acordo assinado com o FIDIC,
que o São Paulo não pode ter dívidas novas e para conseguir, para ter algum dinheiro, precisa pagar alguma coisa para que ficou para trás, para ter um dinheiro para frente. E para ter esse dinheiro para frente, precisa vender jogador. E para vender jogador, precisa... Você está entendendo como é que o São Paulo vive? São Paulo vive no fio da navalha. São Paulo vive no fio da navalha. O São Paulo está chegando numa dívida de 2 bi. O São Paulo não está de brincadeira devendo, não. Ah, mas o último balanço foi aprovado. Foi aprovado porque o balanço é aprovado porque todas as dívidas têm justificativa. O balanço do Corinthians não foi aprovado porque as dívidas não têm justificativa. Você não justifica aquilo como dívida. Tem muitas coisas, muitos espaços em branco naquele processo todo. Lacunas, né? O do São Paulo não. O do São Paulo é todo justificado. Por isso que tem esse acordo. 0 gastar, 0. Ah, bom, São Paulo contratou o Oscar. Perfeitamente, não é o São Paulo que paga. Ah, o São Paulo vai trocar o treinador. Perfeito, tem que fazer um acordo com o treinador que sai e fazer um acordo com o treinador que está chegando para poder ter um novo treinador. Minha opinião, não acho correto trocar o treinador do São Paulo. Vou dizer de novo. Porque desde aquele momento, a 3ª derrota consecutiva. Ué, não pode perder, perdeu 3, tem que mandar embora? Sabe o que acontece no São Paulo? O grito da arquibancada bate na sala da diretoria com aquela... Sabe como é a pressão do grito da arquibancada na sala da diretoria do São Paulo? É impressionante. O grito da arquibancada, e já tem um tempão que a torcida do São Paulo está pegando no pé do Zubeldia. Um tempão. Mas os caras não conseguem enxergar que ele tem 11 a menos, 9 a menos, joga faltando 10, joga faltando 11 jogadores, joga faltando 12... Ou não é isso que acontece com o São Paulo? Os 2 melhores jogadores do São Paulo, os 3 melhores, estão jogando? Não. Um até vai ter dificuldade para voltar, que vai demorar muito mais, que é o Caleri. O Oscar e o Lucas devem voltar. E ele não ficava reclamando disso. Exato. Nunca reclamou, Zinho. Nunca falou uma palavra sobre isso. Ele só falava do time que jogava. Dos para trás ele não fala. Por isso que ele tem elegância, tem cortesia. Eu acho o Zubeldia melhor treinador. Ponto. Mas o São Paulo resolveu trocar. E acho que o São Paulo fez a opção equivocada. Na minha opinião, pode ser que ele dê muito certo, que o São Paulo seja campeão brasileiro, não sei. São opostos, né, Pascoal? São opostos, são filosofias e maneiras de jogar totalmente diferentes. E de conduta também. De conduta também. É que assim, é difícil dos torcedores são paulinos entenderem que o São Paulo tem um time para jogar uma competição. E como o São Paulo jogou a Libertadores? São Paulo jogou, se não me engano, o São Paulo é a segunda melhor campanha, só perde pro Palmeiras. Só. Né? Com todas as dificuldades. Ele conseguiu colocar o Ferreirão, né? Tudo fechadinho. Fechadinho, conseguiu colocar o Ferreirinha lá para jogar, o Ferreirinha teve o seu melhor momento, e daí machucado, né? E aí tem que começar a perguntar pro preparador físico, para o departamento físico do departamento médico do São Paulo, por que o Ferreirinha joga 5 e machuca? Porque você precisa entender esse jogador, qual é o problema. Vou fazer uma brincadeira que a gente sempre, né, falava no passado, ver se ele tem um foco dentário aí, né, como falava antigamente, para ver por que esse jogador, que ele consegue fazer 5 jogos, ele consegue se transformar num jogador que vinha resolvendo as situações do São Paulo, vinha resolvendo com gosto, aí ele se machuca, aí ele volta, aí se machuca de novo. Né? Precisa ter um entendimento maior sobre isso. Qual é o trabalho que vem sendo feito? O Lucas foi uma questão de joelho. Aí é um trabalho um pouco mais sério. Do Oscar, precisam entender, eu queria saber, o time está de folga, o Oscar joga 5 anos na China, não precisa ser um gênio para saber. 5 anos na China, ritmo diferente, número de jogos diferente, bem menores, né? Voltar ao futebol brasileiro e o jogador já tem uma certa idade. Claro. Por mais que ele tenha se condicionado, que ele tenha um bom preparo físico, que ele é um ótimo profissional, é um ritmo diferente daquilo que ele estava acostumado a fazer. Então ele vai sentir que você tem que fazer, tomar um cuidado a mais. Aí quando não está jogando, aí fazer um jogo amistoso lá no centro de treinamento, o jogador se lesiona num jogo amistoso e aí perde a quantidade absurda de jogos do qual ele poderia ajudar o São Paulo a ganhar, a ter vitórias, a ter uma qualidade melhor de jogo. Então, assim, existem algumas coisas que o departamento médico, o departamento físico, né, e os diretores precisam explicar e falar para a torcida, olha, sejam claros com a torcida do São Paulo. Sim. Nós temos um time para jogar uma competição. O elenco é para jogar uma competição, não é para jogar 3. A
Nós não conseguimos jogar 3. A realidade é essa. Mas, infelizmente, o torcedor não enxerga, porque é a paixão, a gente entende sobre isso. Mas Você trocaria o treinador? Não, eu não trocaria. Eu não trocaria, porque vai chegar um determinado momento que o São Paulo vai começar a ganhar. Porque não é também que jogou mal contra o Red Bull e contra o Mirassol. Vasco. O Mirassol. Mirassol e Vasco. E pode acontecer, meu. Pode acontecer de você errar uma estratégia, pode acontecer de você errar um posicionamento, pode acontecer dos jogadores não estarem bem no jogo porque são seres humanos também, do cara criar uma oportunidade e o jogador não marcar o gol e aí o cara vai lá, faz um gol e acaba o jogo. Muitos dos jogos do São Paulo acontece, ou o André Silva não perdeu gols. Acontece, faz parte. Agora, precisa entender quantas vezes ele jogou sem os 11 titulares. Quase sempre. Só uma curiosidade, o Crespo vai chegar e todos já estarão prontos para o Crespo? Todos já estarão aptos, 100% físicos ali, prontos para jogar? Caleri com certeza é exato. Não, então, nem o Lucas, eu acho. Você acha que o Lucas não? Eu acho que nem o Lucas. Eu acho que o Lucas vai voltar, mas a gente não sabe como ele vai voltar, porque a lesão foi uma lesão séria no joelho. Né? Então, eu particularmente não trocaria. As informações que eu tenho também do Crespo não são tão boas em relação à parte tática, à parte técnica, treinamentos. As que eu tenho em relação às informações que o Zubeldia tem um trabalho melhor de campo. Eu também não teria feito a trocazinho. Quero te ouvir, meu amigo. Aniversariante do dia. Eu acho que assim, eu não sou a favor de ficar trocando treinador toda hora, né? Mas infelizmente no futebol brasileiro, principalmente, o insucesso ou um mau planejamento ou um mau rendimento sempre estoura primeiro no treinador. E se você não tem mais essa convicção que esse treinador vai ficar até o final da temporada, o momento de trocar é agora. Não adianta ele fazer a intertemporada todinha, voltar para jogar a Copa do Brasil, aí vai mal na Copa do Brasil ou na Libertadores ali, aí tira o cara para ir chamar um treinador novo, para ir ajustar durante os jogos. Assim, não sou a favor, mas se a diretoria, que eu acho planejou errado, entende que precisa de uma mudança para fazer um fato novo nesse grupo, o momento era agora, gente. Apesar que eu gosto do Zubeldia, eu manteria ele independente de resultado. Para mim, assim, você tem que ir com um treinador, chega no final da temporada, vai fazer avaliação, como foi o vestiário, como foi os treinamentos, como é a liderança, como é a gestão, como é que foi os resultados, e aí você troca ou mantém o trabalho. Agora, no Brasil, você fica perto da zona de rebaixamento, já bate o desespero. O Zubeldia está saindo pelo rendimento no Campeonato Brasileiro, está próximo da zona de rebaixamento. Que se for ver nas Copas, ele está classificado nas duas, Copa do Brasil e na Libertadores. Eu entendo muito o ponto do Zinho e eu realmente respeito, Pascoal, o debate sobre a... Eu gosto do Zubeldia, mas eu respeito muito quem acha que tem que mudar. Quando eu digo que eu não trocaria, é pelo que está se apresentando. Fala, torcedor de São Paulo, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui do canal, do seu canal Olhares para você. Tem novidade aqui sobre o contrato aí do Hernan Crespo aí, novo treinador de São Paulo, e a decisão foi tomada. A torcida aí feliz da vida aí com mais uma contratação de peso, né? O São Paulo Crespo ainda discute cláusula de contrato antes de anúncio. O São Paulo está perto de anunciar a contratação de Hernan Crespo aí, novo treinador, até o fim de 2026, mas ainda alguns detalhes aí em discussão sobre as partes, né? Os últimos dias aí foram de conversas constantes, hein, entre o clube e o técnico argentino. Desde amanhã, desta segunda-feira, quando começaram as negociações, até terça-feira de noite, o São Paulo Crespo mantém conversas para chegar a um acordo. O contrato será até o fim de 2026. O entendimento é de que tudo está dentro do previsto. O tricolor continua otimismo aí com o anúncio em breve. Crespo sinalizou desde o início da negociação que está disposto aí a voltar para o São Paulo. Aceitou o tempo de contrato e diversas condições aí propostas, mas ainda
há algumas cláusulas aí em discussão com o clube. Uma dívida antiga do clube com o Crespo após sair dele em 2021 não foi vista como empecilho. Na época, o técnico chegou a entrar na FIFA aí, contra o São Paulo pelo valor que custava aí, na casa de 3 milhões. O montante será adicionado ao salário do treinador. Então aí, acordo selado aí entre o São Paulo e o Crespo, né, pessoal? Outra informação também aqui sobre o Igor Coronado aí, que estava na mira do São Paulo. Muitos torcedores aí falando que não queria ver ele no SPFC, e foi acatado aí. O São Paulo desistiu de fazer a contratação do Igor Coronado. Na minha opinião, não vale a pena, né, porque é um jogador que não apresenta um bom futebol no Corinthians, e a grande chegando no São Paulo vai ser a mesma coisa, vai andar muito no departamento médico. Então, a torcida está certa de não aceitar o Igor Coronado no São Paulo. Pessoal, apoie, deixando seu like. Fui até novamente aí, voltando trazendo informação de São Paulo.